No coração pulsante de uma metrópole indiferente, onde o asfalto fervia sobre o sol impiedoso e a selva de pedra engolia sonhos, uma figura improvável emergiu das sombras da invisibilidade. Lia, uma menina de apenas 9 anos, com os pés descalços e a barra do vestido rasgada, portava em seus olhos a pureza de quem ainda não fora corrompido pela dureza do mundo. Ela se postou diante de Arthur Almeida, o magnata impiedoso, presidente do grupo Almeida em Teixeira, um império construído sobre a frieza dos números e a impiedade dos negócios. Eram 11 horas da manhã de um sábado abafado, e Arthur, em sua bolha de privilégio, buscava um efêmero refúgio do caos corporativo, revisando e-mails em seu celular de última geração. Mas a voz de Lia, um sussurro que carregava a força de um trovão, rasgou o silêncio. Posso orar pelo Senhor? Arthur, um homem acostumado a manipular mercados e esmagar concorrentes, ergueu os olhos, a desconfiança gravada em cada linha de seu rosto. Ele esperava o pedido de esmola, a mão estendida, a súplica miserável. Mas Lia não pediu nada. Apenas o encarou, seus olhos fixos, penetrantes, como se pudessem enxergar a alma por trás da armadura de poder. Orar por mim? Ele balbuciou, a voz embargada pela surpresa. Por quê? A resposta de Lia foi um golpe direto no coração de sua arrogância. Porque o Senhor está triste. Um sorriso breve, seco, quase um esgar, tentou disfarçar a verdade. Mas Lia, com a sabedoria inata dos desfavorecidos, não se deixou enganar. Tá triste sim, a cara do Senhor tá pesada, e ninguém que tá bem fica com o celular colado na mão e o olho perdido. A verdade, nua e crua, atingiu Arthur como um raio. Sua semana foi um inferno, reuniões canceladas, decisões judiciais desfavoráveis e a notícia mais devastadora de todas. Seu filho Caio, de apenas 13 anos, havia partido com a mãe para outra cidade, sem sequer um adeus. Mas como confessar a uma criança de rua a falência de sua própria vida? Você nem me conhece, ele retrucou. A voz um fio. Mas Lia, sem hesitar, fechou os olhos e começou a orar. Não o tocou, mas suas palavras, proferidas em voz baixa, sem rodeios, com a certeza de quem fala diretamente com o divino, ecoaram na alma atormentada de Arthur. Ela pediu que Deus o ajudasse a lembrar do que realmente importava. Arthur, o gigante dos negócios, ficou estático, paralisado pela força daquela oração singela. Quando ela terminou, ele perguntou seu nome. Lia, ela respondeu. E você mora onde, Lia? A resposta foi um punhal. Agora, em lugar nenhum, com a minha avó. A gente tá ali na praça. Arthur olhou na direção indicada e viu uma senhora de cabelos grisalhos, encolhida sob um cobertor fino, a personificação da miséria. Ela tá doente? Ela tem dor na perna e tem dia que a gente não tem onde dormir. A fome também se revelou. Você já comeu hoje? Comi pão com chá. Aquele diálogo, tão simples e tão brutal, desarmou o homem que havia construído um império. Ele se levantou, a decisão brotando em seu... Isto. Quer tomar um suco? Se for de uva. E ali, na calçada da indiferença, o magnata e a menina partilharam um suco, sentados no mesmo banco, enquanto Lia, com a inocência de sua idade, observava cada movimento ao redor, como se a vida fosse um campo minado. Arthur, o predador corporativo, sentia-se desarmado por uma criança de 9 anos. Você vem aqui todo dia? Só sábado, porque é quando dá para sair com a avó. E o resto da semana a gente fica no abrigo quando sobra vaga. A educação, um luxo para Lia, também era uma ferida aberta. Você estuda? Fazia tempo. Depois parei. Por quê? Porque minha mãe morreu e eu fiquei com a avó. Depois minha avó caiu e eu faltei muito. A dor da perda, a luta pela sobrevivência, tudo se revelava na voz da menina. Arthur não respondeu, apenas ligou para Daniel, seu motorista, e pediu que viesse buscá-lo. Você quer conhecer um carro com ar-condicionado? Lia riu, um som puro e cristalino. Com ar? Não, mas já andei de Kombi com a janela aberta. Ter sorriu, um sorriso genuíno, pela primeira vez em muito tempo. Então vem comigo. Juntos, seguiram para o carro. Daniel, o motorista, hesitou ao ver a menina, mas Arthur o tranquilizou. Tá tudo bem, senhor. Ela vai com a gente só hoje.
No luxuoso apartamento de cobertura, a governanta Rosa se assustou. Senhor Arthur, quem é? Essa é a Lia, e lá fora tá a avó dela, Dona Cecília. Elas vão ficar aqui por enquanto. Rosa, sem questionar, ligou para a cozinha. Marina, a cozinheira, preparou sopa e pão. Lia comeu em silêncio, depois pediu para tomar banho. Rosa a ajudou. Quando voltou, estava de cabelo lavado e vestindo uma camiseta larga da filha de Rosa. Sentou no tapete da sala e começou a desenhar com os lápis de cor que achou numa gaveta. Arthur se aproximou. Tá desenhando o quê? O dia de hoje, do parque até aqui. Ele viu o desenho. Um homem de terno, uma menina de vestido e uma mulher sentada embaixo de uma árvore. E no canto do papel, uma frase que ecoou em sua alma. O Senhor tá lembrando quem é? Aquela frase, um grito silencioso da alma de Lia, atingiu Arthur com a força de um tsunami. Ele pegou o desenho, seus olhos fixos naquelas palavras, como se nelas estivesse a chave para desvendar o enigma de sua própria existência. Naquele instante, o império de concreto e números desmoronou, revelando a fragilidade de um homem perdido em sua própria ambição. Ele se levantou, pegou o telefone e ligou para Sérgio, seu advogado particular. A voz de Arthur, antes fria e calculista, agora carregava a urgência de uma epifania. Quero abrir uma fundação. Sobre o quê? Infância, educação e presença. Nome: Casa da Lia. Para já! Naquela noite, enquanto Lia dormia profundamente no quarto de hóspedes e Cecília, embalada pelo efeito do remédio, desfrutada de um sono tranquilo, Arthur sentou-se na poltrona da varanda. Olhou a cidade inteira por cima da grade de vidro, mas pela primeira vez em muitos anos, não sentiu o desejo ardente de retornar ao escritório na segunda-feira. Aquele império, antes seu único propósito, agora parecia vazio e sem sentido. No dia seguinte, antes mesmo do sol beijar o horizonte, Arthur já estava de pé. Caminhou pela sala em silêncio, passou pela porta do quarto de hóspedes e escutou a respiração leve de Lia e Cecília, um som que acalmava sua alma. Foi até a cozinha, onde Marina já preparava o café. "Dorme pouco, doutor?" ela perguntou. "Dormi o suficiente." Pegou um copo d'água, saiu pela varanda e ficou ali parado, observando a cidade acordando, um novo mundo se revelando diante de seus olhos. Às 6h40, ligou para Sérgio. "Tem alguma posição da papelada?" "Já estou com os formulários, falta a assinatura. Posso ir até aí hoje?" "Vem antes do meio-dia, quero ver isso resolvido." Lia acordou pouco depois. Encontrou Rosa na sala, pediu leite e ficou folheando um livro de receitas como se fosse um catálogo de brinquedos, a inocência em sua forma mais pura. Arthur se aproximou. "Dormiu bem?" "Muito." "Sua avó tá bem?" "Tá melhor", disse. "Quer o colchão?" "Hoje quero te levar num lugar. É longe, mais perto do que parece." Saíram às 8. Daniel dirigia com cautela, enquanto Lia observava tudo pela janela, seus olhos curiosos absorvendo cada detalhe do mundo lá fora. "Já andou nessa avenida?" Arthur perguntou. "Já, mas a pé. Hoje a gente vai entrar num prédio, quero te mostrar uma coisa." Chegaram a um galpão discreto, antigo, com placas de ferro cobertas por tinta desbotada. Um imóvel que pertencia a uma das holdings do Grupo Almeida em Teixeira, abandonado desde 2012. Arthur desceu, chamou o zelador, o senhor Valmir, um homem calado de pouco mais de 60 anos, que entregou as chaves e acompanhou a visita. Ao entrar, o cheiro de mofos atingiu, um lembrete da negligência e do esquecimento. "Isso aqui vai virar o quê?" "Um lugar para crianças como você." "Vai ter cama?" "Vai. E comida? Todo dia? E ninguém vai mandar embora?" "Não, se depender de mim." Percorreram o galpão por quase 20 minutos. Arthur fez anotações no celular. Pediu fotos do local, orientou Valmir a solicitar uma equipe de limpeza e pintura ainda naquela semana. Na volta, passaram por uma praça onde um grupo de jovens fazia aula de reforço ao ar livre. Lia apontou. "Ali é onde eu ia quando tinha reforço. Você estudava ali com a professora Rita, ela ensinava matemática." "Você gostava?" "Gostava dela, da matéria não." "Por que parou?" "Porque ela mudou e depois ninguém quis continuar." Arthur mandou Sérgio anotar o nome da professora. Queria localizá-la.
Chegaram ao apartamento perto das 10. Cecília estava na varanda lendo um livro emprestado da biblioteca de Rosa. A senhora está melhor? Arthur perguntou. Não lembro quando foi a última vez que dormi sem dor. Temos um médico que virá hoje. O senhor é muito correto pra gente. Não é caridade, é compensação. Ela não insistiu, apenas fechou o livro e sorriu, a gratidão brilhando em seus olhos. O médico, Dr. Érico, chegou às 10h30, atendeu Cecília com paciência, escutou o histórico dela, Sua medicação de uso contínuo e recomendou exames mais completos. Às 11h15, Sérgio chegou com os documentos. Está tudo aqui, basta assinar. Arthur leu linha por linha. Vamos usar o nome Casa da Lia, simples, direto. Ficará legalizado até segunda. Quero funcionando em 15 dias, com licença da prefeitura. Se for preciso, com licença ou sem. Sérgio não respondeu. Arthur assinou, ligou para Regina, a assistente pessoal que coordenava sua agenda havia 10 anos. Cancela tudo até quarta-feira, nada de reunião, evento ou jantar. Senhor, tem compromissos com o secretário de investimentos, remarca, e a diretoria do Grupo Espanhol. Se quiserem falar comigo, venham aqui. O senhor tá mesmo falando sério? Mais do que nunca. À tarde, Arthur levou Lia até a sede principal da empresa. Subiram juntos. Funcionários nos corredores encararam os dois em silêncio, a surpresa e a curiosidade estampadas em seus rostos. No andar da presidência, a secretária Vânia tentou impedir. Senhor Arthur, a união de conselho não vai acontecer, mas o presidente da holding está esperando. Ele pode continuar esperando. Entraram na sala. Lia olhou tudo. Tem prêmios demais. Acha exagerado? Acho que quem precisa saber que fez certo não pendura para todo mundo ver. Arthur riu pela primeira vez no dia, um riso leve e sincero. Pediu que Rosa buscasse Cecília. Queria que as duas vissem o que havia sido construído e que vissem também o que estava prestes a ser desconstruído. Às 5 da tarde, sentaram todos juntos na varanda do apartamento. Marina trouxe bolo, suco, café. Lia desenhava no chão com um lápis de cor. Arthur olhou e reconheceu os traços. Esse é o prédio da empresa? É, e esse aqui é o galpão. E essa aqui sou eu, e o senhor sem terno. Ele sorriu, apoiou a mão sobre o papel e disse, obrigado. Lia não respondeu, só continuou desenhando, sua arte um reflexo de sua alma. Daniel apareceu na porta com o celular na mão. Senhor, o conselho da holding convocou uma assembleia extraordinária. Ia para quinta-feira. Parece que querem votar sua permanência. Arthur se levantou. Então é melhor eu preparar um discurso à altura. E voltou para dentro com passos firmes, sem hesitar, porque agora ele sabia exatamente o que estava defendendo. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Arthur já estava em pé. Não se vestiu com o costumeiro terno escuro, mas sim com uma camisa clara e calça de brim leve. Pegou um bloco de notas e começou a escrever à mão o que queria dizer na Assembleia Extraordinária da quinta-feira. Quando terminou, desceu até a cozinha onde Marina preparava o café. Dormiu, doutor? Ela perguntou. Menos do que devia, mais do que esperava. Lia apareceu logo depois, com os cabelos bagunçados e descalça. Hoje tem coisa para fazer? Ela perguntou direto. Tem, mas você decide se vai junto ou não. Ela assentiu com a cabeça e pediu leite. Enquanto tomava café com pão quente, Arthur ligou para Sérgio. Preciso de um parecer jurídico sobre o uso emergencial do galpão. Não, tem alguma brecha? Existe a figura de entidade de uso social provisório. Se for com fins humanitários, há respaldo, mas não espere apoio do Conselho. Eu não espero mais nada deles. Às 8h15, chegaram à sede do grupo. Dessa vez, Cecília foi também levada por Daniel com auxílio de uma cadeira dobrável. Subiram direto para o auditório do 8º andar, onde cerca de 30 executivos, conselheiros e representantes do grupo já estavam reunidos. Regina, a assistente, tentou impedir. Senhor Arthur, não é apropriado trazer, todos vão ouvir. Entraram juntos. O burburinho cessou quando viram a menina de vestido simples e a idosa entrando ao lado do presidente da holding. Arthur subiu ao palco improvisado. Eu sei o que estão pensando. Sei que alguns de vocês acham que eu enlouqueci, que me perdi emocionalmente ou que estou usando a estrutura da empresa para fins pessoais. Então, antes que decidam sobre minha permanência, me escutem.
Esta aqui ao meu lado se chama Lia. Ela me encontrou no parque público, me pediu para orar por mim e me lembrou de quem eu era antes de virar o executivo que vocês conhecem. E esta senhora Cecília é sua avó, que mesmo doente e esquecida por todas as políticas públicas, carrega dignidade no olhar. As duas me acordaram e eu não tô pedindo que vocês se comovam, tô pedindo que parem de fingir que a gente não tem responsabilidade com quem é esmagado por essa estrutura que a gente mesmo construiu. Um dos conselheiros, Sérgio Murilo, ergueu a mão. E o que exatamente o senhor pretende fazer? Distribuir capital do grupo como esmola? Pretendo usar os recursos do meu patrimônio pessoal para construir a Casa da Lia, um centro de acolhimento, educação e saúde para crianças em vulnerabilidade. E quem quiser se opor a isso pode ficar à vontade, mas saiba, eu não estou recuando. Outro diretor, Camila Barbosa, tentou intervir. A sua imagem é vinculada à marca. Toda a ação sua respinga na reputação institucional. Então, talvez seja a hora de a instituição repensar sua reputação, porque se uma ação de acolhimento gera dano de imagem, é porque a imagem está errada. Um silêncio desconfortável tomou a sala. Arthur continuou. Eu vou fazer com ou sem o apoio de vocês. Quem quiser ficar, ótimo. Quem quiser sair, pode sair. Mas quem ficar, que entenda. Essa empresa vai ter lado, e o lado dela vai ser o de quem não tem ninguém. Desceu do palco, não esperou palmas nem vaias, apenas saiu com Lia e Cecília ao lado. No caminho até o elevador, Camila o seguiu. Você sabe que isso vai cair na imprensa, né? Deixa cair, vão te pintar como desequilibrado, populista, inapropriado. Desde que não me chamem de omisso, já vai estar melhor do que antes. Quando chegaram ao térreo, Daniel os esperava com o carro. No caminho de volta, Lia perguntou, o senhor ficou bravo? Não, fiquei em paz. Mesmo eles reclamando. Quem reclama geralmente não entendeu nada e eu tô tentando fazer com que eles entendam. De tarde, já no apartamento, chegaram os primeiros donativos. Camas, livros, brinquedos, caixas com uniformes escolares. Voluntários se apresentaram, entre eles uma mulher de 30 e poucos anos de cabelo preso e olhar firme. Sou a professora Rita, ela disse. Lia me falou do senhor, vim ajudar. Lia sorriu e correu para abraçá-la. Ela é de verdade, gritou. Arthur apertou a mão de Rita com força. Seja bem-vinda. No fim da tarde, a equipe da TV local bateu à porta. Recebemos relatos sobre o projeto. O senhor aceita dar uma declaração? Arthur hesitou, depois assentiu. Vamos falar da fundação, só dela. A matéria foi ao ar naquela mesma noite. Imagens da menina desenhando, da avó sorrindo, do galpão sendo preparado. E uma fala simples de Arthur. O dinheiro que construiu esse império pode, no mínimo, sustentar alguma esperança. Se não servir para isso, não serve para nada. Nas horas seguintes, o telefone não parou. Uns querendo parabenizar, outros se distanciar. Um repórter insinuou que tudo era jogada de marketing. Arthur respondeu, eu com um texto publicado nas redes sociais da empresa, marketing é quando se pensa em imagem. Isso aqui é memória. E enquanto a cidade se dividia entre aplausos e dúvidas, Lia dormia abraçada à avó num quarto limpo, com ar-condicionado suave e uma luz de abajur acesa. Arthur passou pela porta, viu as duas dormindo, encostou devagar e voltou para a sala, onde sentou-se diante de um caderno em branco. Pegou a caneta e escreveu uma frase que não sabia de onde vinha, mas que sentia ser o início de alguma coisa maior. Tem hora que a oração não resolve tudo, mas faz a gente lembrar do que precisa resolver. Depois fechou o caderno e olhou pela janela, com a certeza de que pela primeira vez em muitos anos, ele não estava mais olhando para a cidade de cima, mas de frente. Arthur acordou antes das 6 da manhã com o celular vibrando insistentemente. O nome na tela era de Rubens, seu assessor de imprensa. Arthur, a matéria da TV explodiu, tá nos portais, redes, até colunista político comentando. Estão dizendo que você é o primeiro bilionário a se engajar de verdade com moradia e infância. Arthur, com a voz ainda rouca, respondeu apenas, ótimo, vamos continuar trabalhando para merecer esse comentário. Desligou, se espreguiçou e caminhou até a varanda. O sol nascia. Lia já estava acordada, sentada com um caderno de desenhos no chão. Tive uma ideia, ela disse, sem levantar os olhos. A gente podia chamar a casa de Fundação Abraço, porque abraço é quando a gente está sozinho e alguém lembra da gente. Arthur sorriu e respondeu, é exatamente isso.
Cecília, a avó, também acordava e Marina preparava café para todos. Ainda no café da manhã, Daniel chegou com um notebook na mão. As doações aumentaram mais de 400% desde ontem. Gente querendo ajudar com comida, móveis, serviços. E olha isso aqui. Uma arquiteta chamada Rosa propôs um projeto de reestruturação do galpão sem custo. Arthur olhou para as imagens no computador e assentiu. Chama ela aqui. Às 10 da manhã, a sala estava cheia. A arquiteta Rosa, o advogado Sérgio, a professora Rita, Marina, Daniel, Lia, Cecília e 2 voluntários recém-chegados, Ana, estudante de pedagogia, e Mauro, técnico em enfermagem. Rosa mostrou plantas e disse: com materiais simples e reaproveitados, consigo levantar o básico em 2 meses. Vai depender mais de mão de obra do que de verba. Arthur olhou para o grupo e disse: então vamos começar hoje. Mandaram buscar ferramentas, madeira, tinta, cimento, ligaram para vizinhos, abriram grupos nas redes, pediram voluntários. No início da tarde, chegaram os primeiros trabalhadores, um encanador desempregado, uma enfermeira aposentada, um jovem pedreiro recém-saído do sistema prisional. Marina distribuiu água e pão. Cecília sentou na entrada com sua cadeira de rodas e cumprimentava cada pessoa que chegava, um sorriso de esperança em seu rosto marcado pelo tempo. A casa da Lia, agora Fundação Abraço, começava a tomar forma, tijolo por tijolo, sonho por sonho. Mas a escuridão, que se reitava nas sombras do poder, não descansava. Jonas Xavier, um nome que ecoava nos corredores da corrupção, revelou a Arthur a podridão que se escondia por trás da fachada de respeitabilidade. A Lia, a mesma Lia que havia despertado a alma de Arthur, era uma peça em um jogo macabro, um peão em um esquema de tráfico de dados de menores desassistidos. Você sabia que ela era a mesma Lia do caso? Sou advogado. Saber é parte do contrato. Quem te pagou? Você já sabe quem. A mesma rede que agora manda homens de moto fotografarem o portão da casa da Lia. A revelação atingiu Arthur como um raio. E por que agora? Por que mandar aquela foto? Porque alguém dentro da empresa acha que você está indo longe demais e quer te lembrar que todo mundo tem ponto cego. Arthur respirou fundo, a raiva fervendo em suas veias. O que você ganhou com isso? Um silêncio confortável por mais de 10 anos. E agora, uma escolha. Que escolha? Ou você recua, ou sua fundação vira símbolo, e símbolo assusta. Eu não recuo. Então se prepare, porque eles vão mexer em tudo. Na sua conta, no seu filho, na sua mãe. Arthur fechou a pasta, a determinação gravada em seu rosto. Ele não recuaria. No carro, Daniel perguntou: tudo certo? Tudo fora do lugar, mas mais claro. No aeroporto, pegaram o primeiro voo de volta. Chegaram à cidade às 13h40. Selma os esperava com novidades. O homem da moto foi identificado. Ex-militar, já atuou em segurança privada para políticos ligados à Fundação Betel, mas o nome dele aparece também num relatório de desaparecimento de crianças em São Vicente. Tem ficha e dinheiro entrando de empresa que também fornece para a holding. Arthur olhou para ela. Você tem isso por escrito? Tenho. Então prepara o dossiê e manda para a imprensa. É sério? Se a guerra é pública, a gente também vai ser. Na casa da Lia, Lia e Yasmin desenhavam lado a lado. Cecília dormia, Marina preparava arroz com legumes. Mauro ensinava as crianças a lavar as mãos com música. Rosa pregava o nome K. Sadalia numa placa de madeira feita à mão. Rita organizava uma pequena feira de livros no quintal. O lugar que nasceu de um gesto virou abrigo, escola, mural e santuário. E naquela tarde, às 15h27, enquanto o grupo montava um varal com desenhos feitos pelas crianças, Lia entregou a Arthur um envelope colorido. É presente. Dentro havia uma folha onde Lia havia escrito com sua letra ainda torta. Se um dia o senhor esquecer de novo, lê isso. A gente só precisa de alguém que acredite. E no verso, desenhou o rosto de Arthur ao lado do dela, um coração entre os dois, um círculo ao redor. E do lado escreveu: proteção é coisa de verdade. Arthur dobrou o papel e guardou no bolso, um tesouro que valia mais que todo o seu império. Na mesma hora, o telefone vibrou. Era Mariana do conselho. Arthur, estão reunidos? Anteciparam de novo, querem te derrubar até sexta.
Ele respondeu sem hesitar. Então chama a imprensa, a gente vai fazer isso ao vivo. E pela primeira vez desde que assumiu o cargo, Lia abriu todo o seu sorriso. Arthur Vasconcelos preparava não apenas uma defesa, mas um ataque. Um ataque que não era só por ele, mas por cada nome do caderno, cada criança do quintal, cada mulher invisível que segurava o mundo em silêncio e cada oração que foi feita sem ninguém escutar. Arthur passou a noite em claro, escrevendo à mão os tópicos da coletiva que faria no dia seguinte. Não queria assessoria, não queria marqueteiro, não queria linguagem corporativa, queria a verdade, verdade crua, escrita em caderno, com vírgulas fora do lugar, mas com sentimento onde devia estar. Às 5 da manhã, ligou para Mariana. "Tem certeza disso, Arthur?" ela perguntou. "Absoluta. Vamos fazer na casa da Lia, com a imprensa toda, com quem tiver coragem de ouvir." Ligou para Selma e Isadora, pediu proteção. Ligou para Sérgio, pediu blindagem legal. Ligou para Daniel, pediu apoio logístico. Às 7h45, já havia um caminhão com estrutura de palco estacionado na rua lateral da fundação. Um telão foi montado. À frente da casa recebeu flores trazidas por vizinhos. Voluntários penduraram cartazes com frases desenhadas pelas crianças. "Aqui mora o respeito." A oração dela virou tijolo. "Um coração não se demite." Às 9h20, jornalistas começaram a chegar. Às 9h50, Lia já estava ao lado de Cecília, com roupa simples e cabelo preso por um laço roxo. Marina trouxe bolo e café para quem aguardava. Mauro organizava o espaço de entrada. Rosa pendurava mais cartolinas. Às 10 em ponto, Arthur subiu no pequeno tablado montado com madeira reaproveitada. O microfone chiou uma vez, mas ele não se incomodou. Respirou fundo, olhou para o público, depois para as câmeras e começou. "Há algumas semanas, eu sentei num banco de parque com um celular na mão e a alma vazia. Uma menina chegou e me perguntou se podia orar por mim. Aquilo mudou tudo. Aquela menina se chama Lia e ela é a razão de tudo que está acontecendo aqui." Olhou para Lia, que sorriu discreta. Hoje esta fundação abriga mais de 40 crianças. Alimenta, acolhe, ensina e ao mesmo tempo escancara a podridão de um sistema que finge proteger enquanto fatura com o abandono. Arthur então sacou o envelope. Aqui estão os registros bancários que ligam entidades fantasmas a contratos firmados com empresas que prestam serviço ao Grupo Almeida em Teixeira, do qual sou fundador. Aqui estão imagens de homens ligados a essas fundações tentando aliciar crianças. Aqui estão nomes de políticos, empresários e intermediários que lucraram com o desaparecimento de vozes como a da Lia. E agora essa voz vai ecoar mais alto. O público se calou. As câmeras filmavam. Arthur continuou. Tentaram me afastar da empresa que eu mesmo construí. Tentaram me pintar como instável, desequilibrado, emocional. Mas o que eles não entenderam é que quando um homem vê o rosto de uma criança assustada e entende que tem poder para protegê-la, não existe estabilidade maior do que agir. Arthur desceu do tablado, caminhou até Cecília, ajudou-a a levantar, pegou sua mão. Essa mulher aqui guardou um segredo por anos, por medo, por sobrevivência, e mesmo assim criou uma neta com dignidade. Essa fundação também é dela. Um jornalista perguntou: "Senhor Vasconcelos, isso é o fim da sua carreira como CEO?" Arthur respondeu sem hesitar: "Isso é o começo da minha vida como homem." Outro repórter perguntou: "O senhor vai entregar esses documentos à justiça?" "Já entreguei." "O senhor pretende transformar isso num movimento nacional?" "Não, pretendo transformar em prática local, onde uma criança precisar, que nasça outra casa da Lia e que não precise do meu nome para existir." Selma subiu ao palco, confirmou as denúncias, disse que o inquérito estava em andamento. Isadora afirmou que já havia encaminhado os nomes à promotoria. E quando todos pensaram que era o fim, Arthur disse: "Hoje de manhã, enquanto preparava essas palavras, recebi um e-mail anônimo. Nele havia um vídeo. O vídeo mostra a entrada de um prédio. 3 crianças entram, só 2 saem. Isso aconteceu na sede da Fundação Betel. Terceira criança nunca foi registrada." Ele mostrou o vídeo no telão. As imagens eram granulosas, mas nítidas. A data era de 3 meses atrás. A comoção foi imediata. Alguns jornalistas choraram.
Voluntários seguravam cartazes com os nomes das crianças já acolhidas. Lia escreveu em silêncio num papel. Ela ainda está viva? Arthur viu e respondeu apenas: agora todos sabem. Na mesma tarde, 5 veículos de imprensa internacional publicaram matéria sobre o caso. 3 políticos se pronunciaram. 2 ONGs entraram com pedido de investigação federal. E à noite o prédio da holding foi cercado por manifestantes com faixas pedindo a permanência de Arthur e a investigação de todos os contratos com entidades sociais suspeitas. Enquanto isso, na casa da Lia, uma nova menina foi deixada no portão. Tinha 4 anos. Não falava, apenas segurava um papel com um coração desenhado. Marina a pegou no colo. Lia a chamou de Flor, e Flor foi dormir com um lençol colorido, entre outras meninas, que agora sabiam que o mundo podia ser um pouco menos cruel quando alguém decidia que não ia mais fechar os olhos. A manhã seguinte começou com barulho de helicópteros sobrevoando a cidade e mensagens se acumulando nos celulares de todos os envolvidos na casa da Lia. A coletiva do dia anterior havia atravessado as fronteiras da imprensa local e chegado a agências internacionais. O vídeo das crianças entrando no prédio da Fundação Betel foi transmitido em rede nacional. Uma jornalista da Espanha entrou em contato com Marina, perguntando se poderia visitar o local. Um jornalista francês ligou para Isadora solicitando entrevista com Lia. O e-mail da fundação recebeu mais de 8.000 mensagens em 24 horas e o telefone de Arthur tocava sem parar. Mas enquanto o mundo reagia, o sistema se fechava. Às 8 da manhã, chegaram 3 notificações. Uma da Receita Federal, solicitando explicações sobre movimentações patrimoniais. Outra da CVM, pedindo detalhes sobre contratos firmados nos últimos 5 anos com entidades sociais. E uma terceira da própria holding, convocando assembleia extraordinária com pauta única. Afastamento imediato por quebra de conduta estatutária. Mariana ligou em seguida. Eles estão dispostos a tudo, Arthur. Você precisa saber disso. Eu já sei. E agora vou mostrar que eu também. Arthur pediu a Daniel que organizasse um encontro com os maiores acionistas minoritários. Quero todos eles numa sala hoje, antes da assembleia. Eles não costumam se misturar. Hoje vão. Às 10h20 da manhã, 23 acionistas estavam reunidos num salão de hotel. Arthur entrou sozinho, sem papel na mão. Falou por 37 minutos, contou a história desde o parque, Lia, Cecília, o caderno de nomes, os contratos podres, a tentativa de silenciamento, a pressão do sistema. Ao terminar, apenas disse: vocês têm capital aqui dentro, mas quem tem coração, que fale agora. Um dos mais antigos, senhor Álvaro Campos, dono de uma cadeia de farmácias, levantou e disse: nunca achei que fosse votar com o coração, mas depois do vi ontem é a única forma de dormir em paz. 15 outros seguiram, a maioria silenciosa. Todos sabiam que os votos deles sozinhos não derrubariam o peso do bloco dominante, mas Arthur precisava que o sistema interno sentisse que ele não estava só. Às 11h30, chegou à sede da holding. A entrada estava cercada por repórteres e manifestantes, cartazes com frases como "Quem protege não pode ser punido" e "Toda criança é sócia do futuro" tremulavam ao vento. Arthur entrou sem escolta. No elevador, encontrou Peçanha. Veio cair com estilo? Perguntou o conselheiro. Vim ficar de pé com verdade. Entraram na sala. Estavam todos lá. 10 conselheiros, 3 advogados, 2 auditores externos e um representante do Ministério Público que fora convidado como observador. Arthur pediu a palavra. Antes de votar, eu gostaria de apresentar um relatório final. Peçanha negou. A pauta já está posta. Mariana interveio. Estamos diante de uma situação excepcional. Um dos advogados concordou. Arthur então anexou seu notebook à tela e exibiu uma planilha com dados detalhados. Nomes de entidades, contratos, datas, valores, vínculos indiretos com membros do conselho. Alguns nomes ali eram velhos conhecidos de todos. Outros, surpresa, Arthur não acusou ninguém diretamente. Apenas disse: se votarem pelo meu afastamento, estarão arquivando tudo isso. E se me mantiverem, estarão dizendo que o grupo pode se regenerar. O procurador assistia em silêncio. Ao final da apresentação, Mariana propôs a suspensão da votação até que os dados fossem analisados. Peçanha discordou. Houve discussão, votação e, pela primeira vez em anos, a mesa se dividiu.
5 votos pela suspensão, 4 contra, 1 se absteve. Mariana sorriu. Suspensa por prazo indeterminado. Arthur saiu da sala sem comemorar. Sabia que não vencera, apenas comprara tempo. No mesmo dia, recebeu uma mensagem de Jonas Xavier. Você não ganhou, só pisou no chão minado. Ele respondeu, então eu vou atravessar correndo. Na casa da Lia, as moças almoçavam arroz, feijão e legumes. Rosa organizava um grupo para a pintura dos muros. Mauro aplicava curativos em 2 meninos que chegaram com ferimentos leves. Selma apareceu com reforço da polícia para a vigília externa. E Cecília, mesmo fraca, sentou-se no quintal e contou histórias para 4 meninas novas. Lia desenhava no caderno um novo nome. Essa aqui é a Ana Beatriz. Ela veio da cidade vizinha. A mãe foi embora. O pai sumiu. Ela chegou com um papel na mão. Arthur pegou o papel. Nele, apenas uma frase. Ou você me protege ou ninguém vai me ver. E naquela tarde, enquanto a cidade ainda decidia quem estava certo, a casa da Lia não esperava mais por justiça. Ela apenas fazia tijolo por tijolo, nome por nome, até que ninguém precisasse pedir para ser visto. Nas primeiras horas da noite, a suspensão da Assembleia na holding já gerava reações em cadeia. 4 veículos de imprensa transmitiam ao vivo comentários de especialistas em governança, alegando que o caso de Arthur Vascov, 11 Lós, poderia se tornar um divisor de águas na relação entre grandes empresas e responsabilidade social real. Um dos maiores acionistas estrangeiros publicou uma carta de apoio público à manutenção de Arthur e ao projeto da Casa da Lia, destacando que capital sem ética é cimento solto. A repercussão gerou incômodo em conselheiros mais antigos que viram suas imagens associadas a um possível boicote institucional contra o acolhimento infantil. Peçanha, irritado, tentou convencer os demais a retomar a Assembleia por via judicial, mas Mariana já havia protocolado o pedido formal de auditoria independente, blindando qualquer decisão precipitada. Na casa da Lia, Arthur observava os últimos movimentos do dia. Flor, a menina mais nova, brincava com um carrinho de plástico. Lia ajudava a professora Rita a organizar os livros. Mauro preparava uma lista de vacinas pendentes. Marina escrevia um cardápio semanal para a alimentação das crianças. Lia sentou-se ao lado de Arthur com um caderno novo. Esse aqui é só para nomes que a gente ainda vai encontrar, ele leu. Pedro, Jéssica, Rafa, Ana, Tico, Luzia. Todos desapareceram. Todos apareceram no portão, mas nem todos ficaram. Arthur sentiu a garganta secar. Pensou em Jonas, nos contratos, nas imagens, nos nomes apagados ao longo de anos. Pegou o telefone e ligou para Selma. A gente precisa começar um cadastro nacional, mesmo que seja simples. Nome, onde foi visto, com quem estava, data, traço marcante. Não pode depender do sistema, tem que começar aqui. Selma topou na hora. Te mando uma equipe pequena amanhã cedo. No mesmo instante, Daniel recebeu um alerta. O sistema de câmeras da frente da fundação havia registrado 2 homens observando a fachada por quase 10 minutos. Rosto coberto, roupas comuns, mas postura de vigilância. Marina reconheceu um deles. Esse homem tentou falar com Flor na praça antes dela aparecer aqui. Disse que era tio dela. Arthur ligou para Isadora. Temos que oficializar proteção para as crianças. Não pode mais ser só vigilância informal. Isadora acionou a Defensoria Pública. Às 23 horas, chegou à casa da Lia um representante do Programa Federal de Acolhimento Provisório, que fez o primeiro levantamento formal das crianças ali presentes. 15 estavam sem documentação, 4 tinham boletins de ocorrência por desaparecimento arquivados, 2 tinham mandado judicial de reintegração familiar em aberto, mas nenhuma condição de voltar para casa. Arthur assinou o termo de responsabilidade civil, assumindo o risco até que a fundação fosse regularizada como instituição de assistência integral. A partir de agora, cada nome nesse caderno é meu também, disse ele ao representante e assinou com uma letra firme.
Na manhã seguinte, uma nova reportagem do jornal O Observador trouxe trechos inéditos de contratos internos da holding, revelando que pelo menos 6 fornecedores listados nos últimos 5 anos tinham vínculos diretos com entidades sob investigação. A diretoria de comunicação da empresa tentou emitir nota negando o envolvimento, mas foi desmentida em menos de 1 hora por prints de e-mails e atas arquivadas. O presidente do Conselho de Ética do grupo pressionado emitiu comunicado afirmando que a governança falhou ao permitir contratos sem due diligence apropriada e que as denúncias levantadas por Arthur Vasconcelos precisavam ser tratadas com máxima prioridade. A crise era institucional e, ao mesmo tempo, as doações para a Casa da Lia dobravam. Uma grande editora doou 200 livros. Uma empresa de móveis ofereceu reformar todos os quartos. Um instituto de pedagogia anunciou um programa de capacitação para professores e voluntários. E então veio a ameaça, um envelope preto deixado na porta da Casa da Lia, contendo uma única bala de calibre 38 e um bilhete. A próxima é para você, bilionário. Recue ou morra. A guerra estava declarada. Arthur, o homem que havia encontrado a paz na simplicidade de uma criança, agora enfrentava a face mais sombria do poder. Mas ele não estava sozinho. A Casa da Lia, antes um sonho, agora era um bastião de esperança, um farol em meio à escuridão. E Lia, a menina que o havia despertado, era a prova viva de que a verdadeira riqueza não se mede em cifras, mas em vidas transformadas. A luta apenas começara, e Arthur, o bilionário que ousou sonhar, estava pronto para o combate final. Sua alma, antes vazia, agora transbordava de um propósito inabalável. A Casa da Lia era mais do que uma fundação. Era um símbolo, um grito de justiça que ecoaria por toda a cidade, por todo o país, até que a última criança fosse vista, protegida e amada. E assim, a história de Arthur e Lia se tornou uma lenda, um testemunho de que a compaixão pode sim mover montanhas e desmascarar a mais profunda das corrupções. A batalha era árdua, mas a vitória, para aqueles que lutam com o coração, é sempre certa. E que essa história sirva de inspiração para todos nós, para que nunca nos esqueçamos do poder transformador de um simples ato de bondade. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou seu coração. Curta, comente, ative as notificações e inscreva no canal para mais histórias que inspiram e transformam vidas. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando mensagens de esperança e justiça. Juntos, podemos fazer a diferença!